Bom, vamos partir agora para a viagem do Lula para o Japão, G7. Ele já foi para o Japão, né? Para participar do G7, o Brasil não era convidado desde a última gestão dele, né? Então, Dilma não foi convidada, Temer também não, Bolsonaro também não. E é um momento delicado que o Brasil chega para participar do G7, né? Depois das declarações do presidente Lula em relação, principalmente, basicamente, né, em relação à guerra na Ucrânia, porque ele diz, né, entre outras coisas, que os dois países eram culpados pela guerra. Também diz que a União Europeia e os Estados Unidos prolongam esse conflito. Aí teve que depois que o Celso Amorim, né, foi para Moscou, teve que mandar o Celso Amorim para Kiev para dar uma balanceada ali no negócio. Qual que é a expectativa aí para esse encontro? Eu tô com bastante medo, Marcela. Bora, por quê? Porque, assim, primeiro eu fico feliz de ver o Brasil tão presente lá fora depois dos últimos anos, né? Do que aconteceu. A gente conseguiu... A gente não, né? Porque não fui eu. Mas o governo federal conseguiu brigar com os nossos maiores parceiros comerciais, desde países da União Europeia, com Macron, com a China. Lembra de um artigo que o Ernesto Araújo, que era o ministro das Relações Exteriores, fez chamando o coronavírus de comunavírus? Uhum. Então, assim, quando a gente fala o Brasil virou páreo, o Brasil estava isolado, é verdade. Isso estava acontecendo. Então, se por um lado é bom que a gente tenha voltado, pelo menos se ficados dispostos a estar de volta, por outro, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? O contexto é outro, o momento é outro. A gente não está crescendo 8% como estava lá atrás. Então, o mundo está, sim, tratando o Brasil de forma diferente. E é preciso ter um pouquinho mais de humildade, ao mesmo tempo que a gente tenha pragmatismo. Uma coisa que foi jogada no lixo pelo governo Bolsonaro foi o acordo entre Mercosul e União Europeia. Que eu trabalhei na delegação da União Europeia em Brasília no momento que eles estavam discutindo esse acordo. E assim, eu defendo demais porque é algo que, se for aprovado, vai revolucionar e mudar e melhorar a economia. Seria o maior acordo, que não é um acordo só comercial, mas de cooperação da história do planeta. Tem um potencial aí de agregar mais ou menos 620 bilhões de reais na economia do PIB do Brasil só nos próximos 15 anos. CNI estima 3% de crescimento no PIB, só com esse acordo. Bolsonaro, negacionista em relação aos incêndios na Amazônia, ignorando mudanças climáticas, meio ambiente. Esse acordo foi por água abaixo, porque era o pretexto exato que o lobby do agro francês e de outros países também precisavam, né? Então o Brasil não está fazendo a parte deles, não vamos levar adiante. Eu nem achei, porque o Lula não é assim, economicamente tão liberal. Eu achei que isso ia ficar parado agora, eu não achava que ia voltar. Só que voltou. Então existe realmente a possibilidade desse acordo acontecer. Só que o que acontece? Você tem ali também países interessados, países não, mas atores interessados que isso não vá para frente, ainda na Europa. Então, o presidente tem que cuidar muito com cada declaração que ele faz referente à Europa, à OTAN, porque os países da OTAN, esse acordo precisa ser ratificado pelos 27 países membros da União Europeia, para ele entrar em vigor. Então, você não pode culpar esses países pela continuidade de uma guerra. Então, assim, é um momento que exige muito pragmatismo, muito silêncio. O Brasil, ele realmente deveria focar agora nessa reunião do G7 que vai acontecer em Hiroshima. Por que Hiroshima? Por conta das bombas que explodiram lá, que encerraram a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Porque a Rússia está aumentando as ameaças nucleares, de escalada da guerra na Ucrânia. A China também, em relação a Taiwan, a China está triplicando o número de armas nucleares que ela está produzindo. Então é muito importante que os líderes, inclusive do G7 e dos outros países convidados, vão fazer um tour por Hiroshima para lembrar do que aconteceu lá atrás, para isso não voltar a se repetir. Então é muito importante que o Brasil seja pragmático e não cometa alguns erros, que o presidente foque em falar na insegurança alimentar que está sendo causada pela guerra, e sem nenhum momento você culpar um país invadido
pela guerra, uma democracia que foi invadida, porque você tem sim vários interesses russos, de expansionistas, do Putin querer levar a União Soviética, mas a Rússia por um período de glória da União Soviética de volta. Mas o que incomodava muito o Putin também era o fato da Ucrânia ser um país tão culturalmente próximo e ser uma democracia. Uhum. Imagina se os russos começam a olhar para a Ucrânia e falar assim, a gente tem uma língua parecida, a gente tem uma cultura parecida, mas ali eles conseguem trocar de presidente quando eles querem, a gente não. Então isso incomodava muito o Putin. Então, o embaixador da União Europeia falou semana passada em Brasília, eu estava lá nesse evento, que um ataque à Ucrânia é um ataque a todos os valores defendidos pelo Ocidente e pela União Europeia. Então, G7 são os países que mais apoiaram a Ucrânia a se defender. Se a Ucrânia está de pé ainda é por causa disso. O Lula tem que ter muito cuidado com o que ele vai falar para isso não prejudicar a gente economicamente. Agora, Renato, você acha então que o Lula chega no G7 num momento muito delicado para ele? O Lula chega do G7 com uma pauta delicada para ele. Né? Acho que ele veio num processo de ascensão internacional, até porque, comparado com o que a gente estava, você disse muito bem, qualquer coisa é melhor do que... E ele fez questão também de manter essas ele manteve viagens, essa pauta, né? mesmo antes de assumir o mandato, já viajou e fez agendas internacionais. E vamos lembrar que a comunidade internacional também foi muito importante para que o resultado da eleição no Brasil não fosse questionado. Né? Então, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, que rapidamente lideraram um movimento internacional de reconhecimento dos resultados da urna, o que faz com que essa relação internacional seja de troca, efetivamente, chega no momento em que o Lula tinha apresentado uma posição bastante parecida com a do Bolsonaro com relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, no sentido de contemporizar aí, o que foi o movimento russo de invasão à Ucrânia. Agora, o Lula não pode ser subestimado na sua capacidade de falar para o mundo. Se a gente for lembrar, um dos últimos eventos internacionais, o Lula, não lembro se foi o G7 ou se foi o G20, que o Obama virou e falou, ele é o cara. Acho que muitos que estão nos assistindo vão lembrar dessa história. Qual era a pauta efetiva do Lula? Era o combate à fome no mundo, em que o Fome Zero, que seguiu virando Bolsa Família, conseguiu tirar milhões de brasileiros do mapa da fome, se tornou referência no mundo inteiro, e começava a falar aí de uma questão ligada à ecologia e à sustentabilidade. Hoje, esses dois temas continuam sendo temas muito importantes no mundo. Então, eu concordo contigo. Se o Lula for por aí, não tem como o mundo não reconhecer a liderança do Brasil. Exato. Né? Porque são dois temas em que o Brasil, de fato, lidera. É um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tem programas reconhecidos internacionalmente de combate à fome e tem a maior floresta do mundo. Se ele for para falar de guerra, eu acho que dificilmente. Mas é uma pauta que não tem como não falar, né? E ele já chega com essa manchinha, né? Ou a manchona, não sei. Eles têm um desafio muito grande, porque no final desses encontros, vamos lembrar, a gente estava até conversando aqui antes, o G7, que vai acontecer agora, que vai começar depois de amanhã, antes, até 2014, ele era chamado de G8, porque ele tinha também a Rússia, que fazia parte. Quando a Rússia, ilegalmente, anexou a Crimeia, foi expulso desse grupo, que surgiu em 1973, depois da primeira crise do petróleo, a ser G7 de novo. Gente, eu me confundi inteiro. O que eu tava falando? Eu acho Você tava falando que era G8, aí virou G7. De um meio. E que, em geral, eles fazem um pronunciamento comum exato. no final. Valeu, Renato. Ele é assinado, esse pronunciamento, por todos tanto os estados que são membros do G7, quanto também aqueles convidados. E aí você tem aí alguns outros países que foram convidados. E o Itamaraty está negociando para ver se nesse documento não vai ter alguns termos que não vão ser compatíveis com o posicionamento do Brasil, que é tentar aí ser um pouco mais neutro e um pouco menos de condenar a Mas Rússia. aí tem aquela desculpa, não, mas é porque o Brasil, o Lula quer o clube da paz, tal, precisa ter uma posição mais neutra. Entra nisso? Eu acho não? essa ideia de clube da paz ótima. O problema... Mas é uma viagem, assim, o Brasil se colocar nessa posição? Porque o Brasil não tem esse histórico, né? Eu acho que até as declarações dele poderia até ser possível. O problema é que, assim, você tá falando que
você quer defender a paz, que você consegue fazer isso, ao mesmo tempo que você se junta com países questionáveis. E eu não acho que a gente tem que perder o nosso pragmatismo e cortar laços com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Mas o que acontece? A China é o país que mais se beneficiou com essa guerra na Ucrânia, porque ela conseguiu escolher basicamente quanto ela ia pagar pelo petróleo e pelo gás russo. Então, ganhou demais. Todas aquelas empresas que saíram da Rússia entraram empresas chinesas, até assim, de empresa de cartão de crédito. Sai a Zara espanhola da Rússia, entra a Zara chinesa lá. Então eles ganharam pra caramba. Eles dobraram o número de smartphones chineses que são vendidos na Rússia. Outros países também acabaram ganhando um pouco, e assim, Índia. E são esses países mais dos países dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A África do Sul estava fazendo treinamento militar com a Rússia, marítimo, da Marinha. Então, assim, como que o Brasil fala que uma pessoa, para ser mediadora, ela tem que realmente ser neutra? Neutra, assim, 100%, mas você pega aí, se alia com essas pessoas, ao mesmo tempo que você fala que aqueles países que ajudaram o invadido a se defender. Porque, assim, isso é unânime entre todos os especialistas. Se não fosse a ajuda do Ocidente, a Rússia já teria... A Ucrânia já teria caído. Foi por conta dos armamentos, da ajuda... Dos armamentos, da ajudas que foram... Existe Ucrânia. Então, uma das frases muito infelizes que o Lula falou foi: a Rússia tem que parar, a Ucrânia tem que parar. Pera, se a Ucrânia para, ela cai. Então isso não existe. Isso não coloca o Brasil numa posição de neutralidade. E é por isso que fica difícil pra gente voltar a negociar. Que é algo, de novo, a postura de você colocar o Brasil como protagonista pra algo tão positivo quanto a busca pela paz é louvável. Essa atitude do Lula. É ótimo. O problema é que morreu pela boca. Viajou. E aí? Não, eu só acho que nós temos muitos problemas internos aqui no Brasil que podem servir como referências internacionais. E o Lula teria uma capacidade maior de unir o mundo no combate à fome, em defesa no meio ambiente. Tem várias pautas interessantes que poderiam ter sido priorizadas, né? Nada contra defender a paz, todos defendem, mas será mesmo que é isso que mais interessaria para os interesses da população brasileira nesse momento? Renato, eu sempre falei que depois que isso tudo começou a acontecer, que era um tema que o Brasil nunca deveria ter entrado. Não. Foca no meio ambiente. O dinheiro tá vindo pro fundo da Amazônia, os países estão aumentando. Mas mesmo a questão da segurança alimentar também é uma pauta importante, que ele conseguiu feitos históricos, né, nas outras gestões e tal, enfim. E outra, tem até um número positivo que saiu aí em relação ao desmatamento, né? É claro, é só um comecinho, o negócio é gigantesco, não dá pra falar. São 7h22, vamos passar aqui pro... Você fala, hein? Mas é porque... É que ele se empolgou no assunto internacional. Chega no tema de política internacional aí... Ele se empolgou, mas eu acho ótimo. Eu fico quietinho aqui, quase não falo. Deus me livre, cara. Ele não falou quase nada. Quase não falei também, nada. Né?